do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de resenhas do canal. O primeiro material que eu vou comentar com vocês é A Morte de Stalin, uma publicação da editora 3 Estrelas do grupo Folha de São Paulo. Ela lançou esse álbum europeu, um álbum francês, escrito por Fabien Nury, o mesmo autor de Era Uma Vez na França e do Thierry Robin na arte. Galera, esse material aqui vai tratar dos últimos momentos do Stalin, assim como o seu funeral. Stalin, para quem não sabe, foi o líder comunista russo, né? Ele liderou a extinta União Soviética na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. Stalin era um ditador, ele substituiu o Lenin, que também foi um ditador que precedeu ele na liderança da Rússia. Eu esperava que esse álbum ele fosse literalmente 100% fiel à história, né? Como contasse realmente o que aconteceu em relação aos últimos momentos de vida do Stalin. Mas é comentado, inclusive na história, no pós-fácil, e inclusive aqui na contracapa, que o Fabien ele teve uma liberdade criativa, e essa liberdade criativa particularmente não me agradou. Ele coloca um tom mais irônico, mais sátiro dentro dessa história, e isso não me agrada, porque ele coloca algumas modificações, inclusive na história. Ele menciona um massacre que ocorreu, onde o Khrushchev, Nikita Khrushchev, que era um dos propensos a ascender ao posto de ditador russo, comandou um massacre sobre a população, matando eles a bala mesmo, né, atirando neles a sangue frio. E isso não aconteceu. Então essas modificações me incomodaram um pouco. A obra, pelo menos em sua maioria, ela é realmente fiel, mas esses detalhes aí, essas incrementações criativas do roteirista acabaram me incomodando ao ler a obra. Por sorte, no pós-fácil é mencionado quais são esses elementos que foram colocados como adendo da criatividade do autor, né, a sua licença poética dentro da história. Então isso pelo menos você consegue separar o que era a realidade e o que é a fantasia do roteirista. É muito interessante acompanhar as conspirações depois que o Stalin tem um derrame cerebral. Ele tem esse derrame e a galera fica assim, vamos chamar o médico? Ah, chama você. Ah não, chama você. Ah, chama você. Sabe aquela coisinha? Vamos deixar atrasar o máximo possível para ver o cara morrer mesmo. Porque a gente quer ascender ao poder. Então tem uma briga dos mais próximos do Stalin para assumirem o posto de ditador da Rússia. Obviamente, né? Hoje Rússia, pelo menos na época era a União Soviética. Também vai abordar os filhos, o filho no caso do Stalin, que é um general, mas é um general babaca, bêbado, que na verdade vive do bom e do melhor. E você consegue perceber aqui que na verdade o comunismo só funciona para a população, né? Para os políticos, não. Os políticos não vivem a mesma situação de miséria, aquela mesma situação de pobreza, de necessitar de remédios como a população, nada disso. Eles têm do bom e do melhor. É um material bem bacana, principalmente na parte de conspiração, envolvendo os dois principais elementos que gostariam de ascender ao poder na Rússia, que é o Nikita Khrushchev, né? E também o Beria. Galera, esse material é coisa fina. O problema são essas licenças poéticas do autor que acabaram me incomodando um pouco. Então, que nota que eu dou para esse material? Eu dou uma nota 8.3. Eu daria uma nota melhor até para esse material, não fosse por essas licenças poéticas do autor. Mas, de qualquer forma, é um material bem legal, um material político, literalmente, com um tonzinho de humor ou outro durante a história. Fica a dica desse material para vocês, então, galera. Vamos para o próximo. Superman, A Prova de Balas. Esse material pequenininho de 684 páginas ao preço de R$ 158. Eu paguei 85 pelo site da Saraiva. Compila as edições Action Comics anual número 1 e Action Comics número 0 a número 18 dos Novos 52. Escrito por Grant Morrison, desenhos do Morales e do Kubert, do Andy Kubert, né? Vamos então, antes de entrar no mérito dessa publicação aqui, vamos abordar o que seriam os Novos 52. Galera, os Novos 52 foi um reboot que a DC deu no seu universo. Ela reiniciou a maioria dos títulos, inclusive lançou 52 títulos para fazer uma relação com os Novos 52.
Acontece que nem todos os títulos foram necessariamente zerados. Batman e Lanterna Verde continuaram com sua cronologia pós-crise. Superman teve sua cronologia zerada, Mulher Maravilha, Aquaman e outros personagens aí da DC Comics. Com relação a esse material aqui, escrito pelo Grant Morrison, ele vai abordar, na verdade, um Superman lá da época do pré-crise. Inclusive, eu poderia dizer que, na verdade, se trata de um Superboy. Porque ele vai começar explorando o Superman na sua época de adolescência, quando ele está descobrindo seus poderes. Ele não é aquele Superman hiper mega poderoso. É, na verdade, um adolescente meio inconsequente, inclusive, que usa os seus poderes para o bem. Mas ele não tem aquela personalidade de bom escoteiro, de bom moço, de um cara hiper mega ultra correto. Esse Superman aqui, eu diria que ele é um Superman mais agressivo. Ele não é aquele Superman de bom coração que a gente está acostumado a ler. E isso é exatamente o ponto que mais me incomodou dentro desse material aqui. O próprio Grant Morrison, ele conseguiu demonstrar que basta um bom escritor para escrever ótimas histórias com o Superman mais bobinho, mais inocente, aquele cara que ajuda todo mundo, que não mata praticamente em hipótese nenhuma. Então ele demonstrou que é possível sim fazer boas histórias com o Superman clássico. Aqui ele faz uma modificação, ao meu ver, desnecessária. Ele faz um Superman totalmente diferente do que a gente está acostumado. Talvez para novos leitores que não conheçam toda a mitologia do Homem de Aço, seja tranquilo ler essa história, porque ela é uma história, de certa forma, bem escrita. Nada excepcional, mas bem escrita. Só que essa abordagem desse Superman meio tirano, meio violento, ela me incomoda um pouco, ele é meio inconsequente. Claro que o Grant Morrison ele faz uma relação com a idade do Superman, que seria um Superman adolescente, né? Que, na verdade, ele vai fazer o bem, mas ele não mede muitas consequências disso. Não que ele vai ser um cara que os fins justificam os meios, longe disso. Mas ele não é aquele personagem que a maioria dos leitores pelo menos conhece, personagem do filme e tudo mais. Eu acho que foi desnecessária essa abordagem do Superman pelo Grant Morrison. Aqui o Grant Morrison faz várias modificações dentro da mitologia do Superman e do seu universo como um todo. Por exemplo, os pais dele continuam vivos ou não continuam? Um deles está vivo, um deles está morto. Então você vai descobrindo na história essa abordagem do Grant Morrison, inclusive explorando o Superman na sua adolescência, sem estar no ápice dos seus poderes. Ele mostra um Superman desse lado um pouco mais humano, né? Ele passa por situações de dificuldade, ele se machuca, porque ele ainda não, por exemplo, ele não voa, ele salta. Ele não tem aquela capacidade de força de talvez mover luas ou até mover planetas. Ele aqui tem dificuldade com materiais pesados, com grandes cargas, ele sofre. Você vê que o Superman ele realmente está se esforçando para realizar determinados feitos. Aqui nessa história a gente vai ter a exploração de vilões do Superman, como os Duendes da Quinta Dimensão, o Lex Luthor, o Aço, que é um amigo dele, né, que surgiu logo depois do retorno do Superman, quando ele morreu, a morte do Superman, o novo Apocalipse, que eu não gostei nem um pouco, outros personagens que até de certa forma são legais dentro da história, mas eu não consigo, talvez eu seja um pouco conservador, galera, com relação a uma modificação tão brusca na personalidade do Superman. A Lois Lane continua da mesma forma, o pai dela, aquele general, também, Lex Luthor ganancioso, ok? Mas há outras modificações certamente me incomodaram. O Superman também apresenta a Legião dos Super-Heróis, faz aquele jogo de viagem no tempo, apresenta o Superman negro, que eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar um pouquinho da arte aqui pra vocês. O Morales manda bem demais na arte dele. Aqui vocês podem ver o exército tentando capturar o Superman, porque quer aprender a controlar, né? Ver um cara super, hiper, mega poderoso, o exército não vai deixar. Ó, eles capturam o Superman, inclusive, o Lex Luthor por trás, né? Porque ele que está auxiliando o exército. E depois, mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês aqui o Superman da Terra 23. Isso também já me incomodou, apesar da história ser boa. Que é o Superman presidente dos Estados Unidos. É baseado meio que no Barack Obama. É um Superman negro. E ele é o Superman dessa Terra. Obviamente, ninguém sabe. Ele é o presidente e age por trás, né, o alter ego dele seria o Superman. E nessa história, que é uma história bem legal, é explorado esse outro universo do Superman. E isso me
intriga um pouco, porque parece que a DC não se cansa de trazer Supermans e outras realidades para a cronologia oficial. Eu não vejo problema disso ocorrer vez ou outra. O problema é que o Grant Morrison tá pegando isso demais. Inclusive vai servir esse Superman para uma nova saga, multiverso, salvo engano, que ele está criando para DC Comics, muito elogiada, cheia de referências e tal. Mas eu particularmente, quando se trata de DC, isso me incomoda. Não que na Marvel não tenha, mas na Marvel parece ser mais esporádico. E aqui na DC isso é muito confuso, esses universos paralelos, esses 52 universos, né? Bom, galera, é uma história boa, bem escrita, mas eu particularmente, pelas modificações que o Grant Morrison trouxe para o personagem, eu não gostei. Então, assim, para novos fãs, se você não lê quadrinhos e vai falar, pô, é um bom ponto de partida para acompanhar o Superman? Claro, sem dúvida. Como eu disse, zerou a cronologia do personagem. Você vai pegar ele aqui do início. Tem vários flashbacks comentando da vinda dele para a Terra. Mas, para leitores mais antigos, que talvez são um pouco irredutíveis com relação a mudanças, um pouco mais conservadores, como eu sou, pelo menos para mudanças tão bruscas, vai ficar com um pouco de pé atrás com relação a esse material aqui. Que nota que eu dou para esse material? Eu dou uma nota 8. É um material bem escrito, nada fabuloso, não está longe de ser uma das grandes obras do Grant Morrison. E essas modificações, desculpa ser repetitivo, mas me incomodaram imensamente. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curtam, compartilhem e comentem o que vocês acharam dessas obras aí. Um abraço para todos e até a próxima.